Salve comunidade, mas estamos aí para mais um vídeo. O vídeo de hoje, galera, a gente vai passar os arquetipos, os 8 arquetipos do game. Só deixando claro, eu não vou aqui mostrar build, tá? Qual é a melhor build para cada classe, explicar uma a uma como a classe funciona, tudo mais. Eu vou passar por cima um geralzão explicando um pouquinho de cada uma e falando para você que tá começando no jogo, cara, qual classe vai ter que tipo de utilidade. Pô, eu vou jogar solo, então seria melhor essa classe. Eu vou jogar duo, então essa classe aqui, essas duas classes juntas comba legal. Ah, eu vou jogar numa PT grande, o que cada classe vai fazer geralmente numa PT grande, e tudo isso. Não vou explicar que a segunda arquétipo que você escolhe, o jogo tem essa mecânica, que é o seguinte: quando você atinge o level 25, você pode escolher uma segunda classe, um segundo arquétipo, que vai ser o seu arquétipo secundário, que juntando os dois vira sua classe, entendeu? Como que isso vai funcionar? Você, ao fazer isso, você vai ganhar alguma habilidade específica, melhorar uma habilidade específica sua, de acordo com o que você combar, tá bom? Só que isso ainda não tá liberado, estamos em Alpha 2, então por isso que eu não vou estar explicando sobre isso, beleza? Então, vamos lá pro vídeo, vamos agora explicar cada uma das classes aí, para vocês entenderem, cada um dos arquetipos. Beleza? Gente, na criação de personagens aqui, como a gente passou, né, já por isso aqui, o vídeo do level 1 ao 10, e aí em 2 horas, que na verdade deu uma mudada no respawn, agora tá mais ou menos umas 3, 4 horas. E aí a gente tem aqui raça. As raças, gente, não interfere, tá, no arquetipo. Aqui existe, quando você vai ler as raças, vai falar qual raça faz o quê. Só que isso é uma questão de lore, tá? É uma questão de lore, não é uma questão que te faz diferença real. Então, independente da raça que você for escolher, um orc selvagem, um orc tribal, aí tem os seres humanos aqui, tem os elfos aqui, os anões aqui, independente, o seu arquetipo é outra coisa, tá? E aí a gente vai para os arquetipos aí do Ash of Creation. O primeiro arquetipo que a gente tem é o do bardo, certo? O bardo, ele tem melodias, danças, músicas que ele canta, e essas músicas elas vão dar algum tipo de buff em DPS, ou mana battery, né, que é carregamento de mana, ou uma cura auxiliar. O bardo, ele faz de tudo um pouquinho. Ele dá dano, tá? Ele, level 25 ali, num PVP, um bardo, cara, ele tem o seu dano, tá? Bem considerável. Se você fizer a sua build pra isso. Só que ele não é o que dá mais dano, obviamente. Ele é tipo um meio termo, só que um meio termo muito bom, porque ele tem um papel fundamental na PT. Quando a gente vai jogar PT, o bardo, ele geralmente, quando a gente tem um bardo, esse bardo geralmente fica responsável pela regeneração de mana do grupo. E essa regeneração de mana do grupo é fundamental para ninguém ter que ficar parando, usando mana pot ou sentando para comer ração, certo? Então o bardo tem uma função dentro da PT, geralmente. Eu vou ser o mana battery. Se tem 2 bardos na PT, um vai ser o mana battery e o outro provavelmente vai ser o buff de DPS. Cara, o buff de DPS do bardo é muito grande quando ele tá para poder dar buff em DPS. Muito grande mesmo, certo? Então o bardo é uma classe muito boa para você jogar solo também. Por quê? Porque você tem um sustain, você tem dano, você tem um dano, e você tem um papel fundamental na PT. Você sempre vai ter espaço na PT, como bardo. PT aleatória, certo? Segundo arquetipo nosso aqui é o clérigo, tá? O clérigo, gente, é o healer, é o suporte, né? Ele é muito importante para qualquer PT, tá? Para qualquer PT ele é muito importante. Ter um clérigo, cara, muda completamente a forma como você vai executar o seu PvE e o seu PvP, tá? Dentro do meta atual, quando a gente está falando de guerra de PvP, ou mesmo que seja em pequena escala, vamos pôr assim, um grupo de 4 pessoas contra outra 4, os 4 vão focar no clérigo primeiro, sempre. Porque se o clérigo morrer, a PT perdeu. Aquela PT ali perdeu a fight, perdeu a luta. O clérigo morrer primeiro, geralmente. Certo? Porque o clérigo tem muita cura. O bardo tem uma curinha? Tem uma cura. Boa, muito boa. Mas não se compara à cura que o clérigo tem. O clérigo, ele é bom para upar sozinho? Não, é um dos melhores. Você consegue upar sozinho solo? Consegue upar sozinho solo. Toda classe vai conseguir upar sozinho solo. Mas vai ter suas dificuldades. O clérigo, igual o bardo, cara,
Você abriu uma... São 3 classes, tá, gente? Que assim, você vai ter sempre lugar na PT. Sempre. Bardo, clérigo e tanque. Cara, esses 3 upa fácil também, tá bom? A gente tem aí, quem tá acompanhando nas lives sabe que tava com Aravos, que é o Igão de bardo, o Velarius, que é o Shang de clérigo, e o Tanquinho de tanque. Os 3 estavam upando solo, mano. Assim, tava indo pra respawn às vezes sozinho, e os 3 upava de boa, de boa, de boa. Sozinho, tá bom? Então, essas 3 classes, bardo, clérigo e tanque, elas são as principais classes, eu diria, para uma PT, tá? Mais importante do que o DPS, porque não adianta DPS numa PT se você não consegue tancar, se você não consegue ter um sustain ali dentro. E aí já vou aproveitar para falar do tanque. Cara, o tanque, aqui ele é muito tanque mesmo, viu? Tanque, o bicho é bruto. E aí ele também sempre vai ter lugar na PT. O objetivo dele da PT é tancar. Enquanto o objetivo do bardo é ou regenerar mana, ou auxiliar de cura, ou buffar DPS, e o do clérigo é curar, literalmente isso, o clérigo só tem que preocupar em curar o tanque, quem tá tancando na PT. O tanque é quem vai puxar bicho. O tanque tem um papel importante de saber lurar os bichos, tá? Geralmente. Geralmente quem lura puxa os bichos é o tanque, então ele tem que saber se posicionar, ele tem que saber a hora de puxar, ele tem que estar atento aos bichos que saem, porque os bichos aqui tem uma questão de agro, que não é quem bateu primeiro que eles ficam. Muitas vezes eles vão correr para matar quem é a maior ameaça. Eles têm um tipo de identificação, que eles identificam quem que é a maior ameaça que tá batendo neles, e eles viram para isso. Alguns têm alguns danos aleatórios, tipo que vai sair, vai para outra pessoa, o ataque que ele vai dar. Então o tanque tem que estar sempre muito esperto para poder usar. Ele tem tipo uma corrente que ele pega e puxa o bicho, usar o taunt para os bichos continuar batendo nele. Então esse seria o papel do tanque. Muito bom para upar solo, porque você vai tancar muito, consegue ter um dano. Você consegue fazer uma build para ter um pouco de dano e não só tancar. E você consegue fazer uma build para ser full tanque, que aí você não morre. Então pode upar solo, pode upar. Eu recomendaria muito, se você for jogar em duo, pelo menos uma das 2 pessoas do duo ser um tanque, certo? Isso seria muito bom. Se uma das 2 for um tanque, é muito bom, tá? Pra jogar duo. Depois do tanque a gente tem um fighter, cara. O que é o fighter? Cara, o fighter eu acho que pra upar solo, acredito eu, seja a melhor classe, tá? Upar solo, o fighter, acredito eu que seja a melhor classe. Por quê? O fighter tem dano, o fighter consegue tancar um pouco, não é muito, nem se comparar ao tanque, mas ele tanca um pouco. Mas o fighter tem muito sustain, ele tem uma habilidade que ele recupera assim, na hora que ele vai bater, isso nos levels mais altos, tá, gente? Na hora que ele vai bater, ele recupera tipo a vida dele praticamente inteira que ele perdeu, mano, usando a habilidade e batendo. Então o sustain dele é muito grande mesmo. Então, o Fighter, ele tem um lugar pra PT, sim, mas ele não vai ser, tipo assim, nossa, a gente vai fechar uma PT com 8 pessoas aqui pra upar. Precisamos de um Fighter. Não, não vai rolar isso. Se você estiver lá, óbvio, você entra, você tem um lugar, você vai ser útil, você vai dar dano lá e tal, tudo beleza, mas você não é a principal dentro de uma PT. Agora, o upar solo, cara, acho que é a classe mais forte. PVP 1v1, 1v2, Fighter faz 1v1, 1v2. Tranquilo, tá? Se você souber jogar bem, bem mesmo. Então, Fighter é uma classe que eu recomendo muito pra quem tá começando no jogo e quer jogar solo, tá? Magezão, gente. Cara, é o DPS do jogo junto com o Ranger, né? Quando a gente fala de DPS aí, vai ser esses 2. O Mage, cara, tem uma questão dele, ele tem pouca vida, mas muito dano. Então você tem que saber se posicionar muito bem pra jogar com ele, tanto em PT como PVP. Tem que saber fazer o kite, isso vale tanto pro Mage quanto pro Ranger, tá? Que eu tô falando. De saber se posicionar, de ter o kite. Ele tem os elementos, né? Ele tem o elemento gelo, elétrico e fogo. E aí você usa essas habilidades desses 3 elementos. A sua arma fica com esses 3 elementos. E aí você faz combos. Tem vídeo, cara, do Mage dando um combinho aí, tirando 3k de vida e matando mais de 3k de vida. Matando, tipo, dando 4k de vida, 5k de vida. E deletando os cara. Deletando os cara. Certo? Só que você tem que saber jogar. Não é uma classe que tá muito em alta no jogo. Eu não sei porquê. Eu não cheguei no level 25 ainda, tá? Tô quase chegando no level 25 ali. Quase não, falta uma caminhadinha aí. Mas a gente não vê muito mago. Inclusive, itens de mago também a gente não tá vendo. Por quê, exatamente? Eu não sei. Eu não sei se as outras classes que tá tendo estão apagando e deletando os magos muito rápido, se o mago não é muito bom.
E aí ele acaba tendo uma inutilidade. Porque Fighter, Rogue e Ranger tem um poder de deletar um mago também. Se o mago moscar, se o mago não jogar muito certinho. Se o mago jogar certinho, cara, de acordo com as habilidades e o dano que ele tem, ele estoura qualquer um. Certo? Ele vai estourar qualquer um, mas tem que saber jogar muito certinho. Então é isso que eu acho que tá acontecendo. Depois a gente vai pro outro principal DPS do game, que é o Ranger. Ranger, né? Que é o arqueiro, galera. Cara, esse bicho aqui tem um dano absurdo, concentrado geralmente em um char mais, tá? Ele dá dano em área, mas não é comparado ao mago. O mago dá mais dano em área também, tá? O mago, pra um APT, galera. Esqueci de falar isso, ó. O mago, uma APT fechada ali. Lurou aqueles 7, 8 bichos ali, meu filho. O mago tem uma habilidade que chama Chain Light e Ball Light. Ele joga uma bola que vai ficar dando choque, uma bola de choque ali que vai ficar... E tem um raiozão que dá um dano em todo bicho que tá ali do lado. Cara, combo essas duas, depois de congelar, porque o mago tem uma questão que é assim, quando você congela o inimigo e dá raio, dá um dano extra. Cara, é quase IK nos bichos, velho. IK não, nos bichos demora mais, mas você mata muita vida dos bichos, cara. Muita vida dos bichos, tudo em dano em área. Tá? O Ranger, geralmente, ele tem um dano muito alto, ele tem dano em área, mas o dano num cara só é absurdo de forte, tá? Muito forte mesmo. O Igão ontem mostrou um vídeo do Ranger dele level 12, mano. Fazendo um combo lá no bicho, nos bichos que ele tá matando no boss. Era um boss não, né? Um bicho elite de 2 estrelas. Cara, ele deu com o combo dele 2k, mais de 2k de dano, assim, rapidão, velho. Muito forte, velho. Isso é muito dano, tá? Pro level 12. Muito dano. Depois do... Ranger. Cara, se você souber se movimentar bem, se você souber usar suas habilidades bem, você upa solo também, tá? Mas já não é tão mais fácil. Vai ter que pegar um bicho só, vai ter que ficar ali tranquilo, vai ter que se posicionar muito bem, jogar a sua habilidade muito bem. Isso é a mesma coisa pro mago, tá? Vale a mesma coisa pro mago. Upar solo já não é a melhor coisa do mundo, mas você consegue de boa. O mago é a mesma coisa, tem que saber usar bem os seus combos, suas habilidades para poder dar o máximo de dano possível e matar o bicho sem que ele dê dano em você praticamente, tá bom? E aí a gente vai depois de Mage e Ranger pro Rogue. O Rogue, cara, vocês sabem, né? O Rogue é aquele que ele tem o stealth dele, ele fica invisível, e ele pode fazer várias coisas invisível. O Ranger tem uma habilidade dele ficar invisível, só que ele não pode pular, ele não pode fazer nada com essa... Ele fica invisível e anda só. Não pode nem correr, porque senão ele perde a invisibilidade. O Rogue já pode correr, pode pular, pode dar dash invisível, fazer várias coisas, porque ele tem a habilidade de dar backstep, que é dar um dano por trás nas costas do inimigo e aí dá muito dano. Ele tem muito controle de grupo, tá? Muito controle de grupo. E ele tem bastante dano. E ele tem muita habilidade. O que eu falo do Rogue? Cara, se o Mago e o Rangers tem que saber jogar bem, você aproveitar bem, o Rogue mais ainda. E você tem que ter muito dedo, tá? Porque o Rogue tem muita habilidade, cara. Aí você vai fazer a habilidade do Rogue assim, vai encher todos os seus action bar e você tem que saber fazer esse bonitinho combinho ali. É um boneco muito bom. Você vai fazer o PVP 1v1, 1v2. Eu já vi Rogue fazendo 1v4, cara. Eu já vi cara jogando de Rogue fazendo 1 contra 4 em PVP. Só que o cara é um monstro. O cara sabe a hora de ficar... Desculpa, sabe a hora de ficar invisível, sabe usar os combos dele, tudo, cara. É absurdo. Mas tem que saber jogar, tem que ter muito dedo. Beleza, gente? Pra PT, tem seu valor, vai ter dano, mas não é o maior. O Mage e o Ranger tem um valor maior pra PT do que o Rogue, porque eles conseguem dar um pouco mais de dano em área do que o Rogue. Então isso é bom pra PT. Por que eu falo isso? Porque PT, gente, geralmente você junta mais de um bicho. Esse é o objetivo da PT. É matar vários bichos de uma vez, na maioria das vezes. Então, o Ranger e o Mage que tem dano em área, e mais dano, tem mais utilidade, tá bom? E por último, mas não menos importante, é a classe Summoner, que é o meu principal char aí que eu tenho, tá? Level quase 17. O Summoner, cara, ele tem 3 espíritos que ele summona pra andar com ele e jogar com ele. É o Spirit Guard, que é o tanque, o Spirit Hunter, que é o que dá dano, e o Holy Spirit, o Espírito Místico. Holy Spirit é o Espírito Santo, tá doido? O Espírito Místico, que é um que dá suporte. Ele dá cura pro Summoner e ele dá dano também nos bichos. O que é a questão do Summoner? Cara, o Summoner é como se fosse um Coringa. Ele numa PT, muitas vezes ele vai ter muito valor. Porque, tá faltando um tanque.
cara, o Summoner pode fazer uma buildzinha ali pra ele fazer um off-tank, fazer um tanquezinho e o espírito dele curar ele. Ele pode fazer uma build pra dar dano e curar o tanque dele. E aí ele manda o espírito dele tancar. Não um tanque igual um tanque, mas tanca bem. Ou ele pode ainda só pegar e somar com DPS, tendo o espírito Hunter dele, que é o espírito de dar dano. E aí ele mais o espírito dele comba aí o DPS. Então ele faz papel de DPS, ele faz papel de tanque, off-tank, e ele faz um papel de suporte, de suportezinho ali também, pra ele mesmo, ali, pra ele poder estar na PT tancando e tal. Então o Summoner é uma carta coringa. Muito boa, tá? É uma classe muito boa. Tem um dano considerável, certo? O que acontece? O Summoner ele funciona à base de uma habilidade chamada Hex, que você tem que ficar estacando ela. E o Summoner, de todas as classes que eu joguei e olhei, ele é o que mais gasta mana. Cara, ele é o que mais gasta mana. Toda vez que eu tava no APT, eu era o único que às vezes começava a ficar sem mana. Então os caras encantavam a minha arma, porque eu ficava um pouco sem mana. Porque ele gasta muito mana, o Summoner. É uma classe muito boa pra upar solo. Eu acho que depois do Fighter, ou igual assim com o Fighter, o Summoner pra upar solo é muito bom. O único problema do Summoner pra upar solo vai ser a mana. Então você tem que andar com mana potion, comida, essas coisas, porque a sua mana vai acabar. Entendeu? Mas é uma classe bem forte e é a classe diferencial do jogo. Beleza, gente? Gente, qualquer dúvida, vocês me falam, tá? Ó, só pra vocês entenderem, então, eu vou repassar o papel da APT. O papel da PT do Summoner vai variar. O papel do Rogue é dar dano, tá ali, dar dano. Do Ranger e do Mage é se posicionar bem, dar dano em área, acertar quem precisa acertar primeiro e rápido. Fighter, muito bom pra upar solo. Na PT vai estar ali pra dar muito dano, tem que estar perto dos bichos. Clérigo. Mano, se eu for jogar de clérigo, gente, lembra o seguinte: no APT você não dá dano, você não se preocupa em bater no bicho. Você só se preocupa em curar o tanque. Bardo pode fazer o papel de Mana Battery, que é pra mana, que é bufar dano ou cura auxiliar. E o tanque, gente, que é tancar. Aí. Beleza, gente? É isso. Esse é o nosso basicão das classes que você vai começar a jogar. Se você for jogar duo, o que eu recomendo? Cara, eu vou jogar duo, vou jogar com minha esposa. Tem um rapaz aí, né, que acompanha as lives, o Nomad Bean, e o Vito também, que joga com a mulher e com os amigos. Pô, vou jogar duo com a minha esposa. Vocês podem entrar na nossa guild, tá, galera? Eu sempre falo isso. A nossa guild tá aberta ainda. A gente está aceitando quem quiser vir, pode vir. Depois de um tempo a gente vai começar a fazer algum filtro, alguma coisa. Então aproveita para upar junto com a gente, cara. A gente tá upando tarde, noite, às vezes até de manhã aí. Tá tendo o pessoal pra upar junto, beleza? Então cola com a gente. Ah, vamos fazer um duozinho, eu e minha esposa. Cara, eu recomendaria ter um tanque ou um summoner para fazer esse papel de tanque. Uma deles. E o outro poderia ser um bardo, que tem uma cura e vai ter dano. Pode fazer o clérigo, só que aí eu acho que falta um pouco de dano, tá? O tanque com clérigo, na verdade, ó, o tanque com clérigo, o tanque teria que fazer uma build, se for jogar tanque clérigo, teria que fazer uma build, o tanque não full tanque, teria que fazer uma build para dar um pouco mais de dano, até os itens, porque o clérigo cura ele, pra ele poder dar um pouco mais de dano, porque o clérigo não dá dano, tá, gente? Não dá dano, lembra disso. Ou então fazer, cara, tem uma combinho que seria legal também, poderia ser, tipo, bardo, você poderia somar um bardo com fighter. Legal também. Mas como é que tem que gostar, mas eu acho que assim, se eu fosse jogar duo com a minha esposa, nós dois, o que eu jogaria provavelmente? Eu provavelmente acho que eu faria um summoner e bardo. Eu acho que eu faria. Provavelmente, um summoner com um bardo. Ou então um tanque com um bardo. Beleza? Agora, se vocês forem jogar PT, fazer PT, achar mais gente pra jogar, e vocês acham com facilidade até, aí vocês fazem a classe que vocês quiserem jogar, mano, que vocês vão se divertir, e é isso aí. Beleza, gente? Um grande beijo. Qualquer dúvida, comentários, tá bom? Tamo aí, vamos depois vir, velho, fazer um vídeo explicando cada classe, possíveis construções, skill tree e tudo mais. Beleza, galera? Um grande beijo do pastor. Fui.